Lewis Hamilton, o nosso queridinho, que nunca escondeu o amor e a paixão que tem pelo Brasil, inclusive conseguiu escrever uma história de sucesso no nosso país. Bom, que alguns artistas têm relação mais próxima com o Brasil, isso fica muito evidenciado, mas algumas conexões eu diria que são especiais. Por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho da relação do Lewis Hamilton com o Brasil, de acordo com a astrologia e a astrocartografia. Vem comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Supernova. Meu nome é Natália Scorzato e eu sou Astronautes nas redes sociais. Eu sou astróloga e eu utilizo muito na minha prática astrológica a astrocartografia e por isso eu quis trazer um case muito interessante para vocês hoje, que é o do Lewis Hamilton. Então nós vamos começar dando uma olhada no mapa astral do Lewis Hamilton, entendendo um pouquinho da história dele e de onde se deu essa relação com o Brasil. Ele começou a correr desde muito novinho, pequenininho mesmo. E ele nunca escondeu o quanto o Ayrton Senna sempre foi o herói dele e foi o homem que inspirou com que ele se tornasse um corredor. Bom, uma das características muito interessantes do Lewis Hamilton, por ser um capricorniano de ascendente escorpião, ou seja, aí a gente tem muita intensidade, mistério, mas a gente também tem uma pessoa muito centrada. Ele consegue até ter a frieza que ele precisa para atingir os resultados dele. Não duvido nada também que ele deva até se cobrar bastante na hora de fazer as suas práticas. Quando a gente dá uma olhada ali para o meio do céu dele, que é a casa da carreira, da projeção pública dele, que está no signo de Virgem, então aí a gente vem com o perfeccionismo, com a necessidade de entregar sempre o seu melhor, o que é reafirmado pelo seu Sol em Capricórnio. Na casa 2, o Sol, ele representa a sua essência máxima, é onde ele se reconhece. A casa 2 do mapa astral, ela fala de valores, e não só do valor financeiro, material, que com certeza também é uma coisa muito importante para ele, até como um senso de identidade, mas também fala sobre valor de reconhecimento. As outras pessoas te valorizam? Você é uma pessoa que consegue gerar os seus próprios recursos? Será que ele se sente, então, valorizado, abraçado e de que o outro valorize também ele pelo que ele faz? Bom, com certeza, porque a gente também tem um Sol junto com Júpiter. Quando nós temos dois planetas juntos na astrologia, a gente tem um aspecto de conjunção e esse é um aspecto muito potente, porque o Sol ele vai trazer toda a essência da pessoa e o Júpiter ele vai engrandecer tudo aquilo. Júpiter, o nosso maior planeta do sistema solar, ele expande todas essas características do Sol de Capricórnio dele e com certeza também trazem um senso de necessidade de expansão pessoal muito grande, dele ir mais longe, dele também ser super valorizado. Esse mesmo Júpiter, que é regente da sua casa 2, que abre no signo de Sagitário, então já observa como é importante para ele ter reconhecimento e se sentir sim muito valorizado. Agora, quando a gente fala de corrida, de velocidade, o que a gente pensa? A gente pensa no planeta Marte. Marte é ação, é velocidade, é movimento. Marte, ele é o nosso deus da guerra, ele tira a gente do nosso lugar para ir lutar pelas coisas que a gente quer. Vamos dar uma olhadinha nesse Marte do Lewis Hamilton. É um Marte que está em peixes. Você vai olhar assim e vai falar, nossa, mas onde é que está aí esse instinto de velocidade, de se mexer, de ser ágil, de ser rápido, inclusive? Mas o que tem de muito importante sobre esse Marte? Marte é um dos regentes do ascendente dele. Então, sim, o signo de Escorpião, ele também é regido por Marte, tradicionalmente. Ou seja, já temos toda uma questão aí de ser um planeta importantíssimo para ele. Inclusive, muitas linhas de astrologia consideram que o seu planeta regente seria o regente do seu ascendente. Então, a gente tem aí um reforço desse Marte na vida dele, dessa necessidade de ação e de movimento, mesmo sendo ali um Marte em peixes. Outra coisa muito interessante é que esse Marte também rege a casa 5 do Lewis Hamilton. Então vamos dar uma olhada aí na casa 5, porque ela vai ser muito importante também aqui no Brasil para ele. A casa 5 dele abre no signo de Áries, aí sim a gente tem uma baita de uma velocidade. E o que é a casa 5? É uma casa que habita muito também dos nossos talentos, nosso desejo de se destacar e de brilhar nessa vida. Então ele com uma casa 5 abrindo em Áries, a gente tem essa necessidade de ser o primeiro mesmo, de ganhar corridas. Ele deve ser uma pessoa aqui extremamente competitiva mesmo. E é uma atividade que requer sim bastante coragem, que é a Áries.
nesse sentido. Bom, seguindo para outro aspecto importantíssimo do mapa do Lewis Hamilton, é a sua lua em Câncer. Uma lua domiciliadíssima. Por que domiciliada? Porque a lua rege o signo de Câncer, então ela está extremamente confortável ali no signo de Câncer. Ela está na 8ª casa, que é uma casa de sombras, de transformação pessoal, de processos intensos muito profundos. Ele pode ser uma pessoa até complexa emocionalmente ou que carrega emoções muito intensas e por a lua estar na casa 8, às vezes tem dificuldade em colocar as suas emoções para fora. Quando a gente fala de astrocartografia, é muito importante a gente entender o mapa natal da pessoa que a gente está analisando. Não basta a gente só abrir as linhas, a gente precisa entender o que significam esses planetas na vida da pessoa. Então a gente falou do Sol, a gente falou do Júpiter, falamos da Lua dele, falamos inclusive desse regente, do ascendente que é Marte. E quando nós vamos então para o mapa astrocartográfico do Lewis Hamilton, nós temos questões bem interessantes aqui no Brasil. Vamos lá explorar então. Agora é a hora que todo mundo cai para trás, mas eu prometo para vocês que ainda vai melhorar. Lewis Hamilton já falou que ele é muito feliz no Brasil, ele é muito grato ao Brasil. Ele, inclusive, recebeu o título de cidadão honorário brasileiro. Vocês têm ideia do tamanho disso? Ele realmente se sente um brasileiro. Além disso, ele venceu o seu primeiro campeonato aqui no Brasil em 2008. Será mesmo que um lugar pode impactar tanto assim no nosso sucesso, na nossa projeção? Eu abri um mapa aqui para a região de São Paulo, que é onde ele compete e onde ele também venceu a sua primeira prova lá em 2008. E nós temos interferências interessantes aqui de 3 linhas principais. Vamos começar pelo Sol? O que é o Sol, né, gente? O Sol é a nossa essência. Quando alguém pergunta qual é o seu signo e você responde, eu sou de Touro, eu sou de Virgem, aí a gente está falando do seu Sol. É a sua parte mais consciente e mais essencial. É aquelas necessidades que você precisa realizar mesmo nessa vida, concretizar. Então aqui a gente tem uma linha de Sol no fundo do céu. Fundo do céu, a gente quer dizer a casa 4 do mapa astral dele. O que a gente tem lá no fundo do nosso mapa? Nós temos assuntos familiares, assuntos emocionais profundos, nós temos o nosso local de origem, a nossa pátria, lidamos com questões mais de vida privada. Então aqui o primeiro passo é essa identidade que é o Sol, que ele tem projetado aqui no Brasil. É como se ele refletisse parte de quem ele é aqui no país também. E ele consegue se reconhecer. É um lugar que, por ser Sol, ele brilha, ele tem reconhecimento, ele se sente verdadeiramente em casa. Linhas de Sol no fundo do céu geram uma conexão profunda com aquele lugar, de forma enraizada mesmo. É como se parte das suas raízes também estivesse lá. Você se sente conectado com a cultura, com as pessoas e com a história daquele lugar, como se você fizesse parte daquilo lá desde sempre. Lembrando que esse mapa está acompanhado daquela linha de Júpiter no fundo do céu. Ou seja, lembra da necessidade dele do reconhecimento, do senso de identidade e de expandir também onde ele está? É exatamente o que esse Júpiter faz. Por ser um planeta extremamente benéfico, ele gera assim esse senso de bem-estar. E de novo, estamos falando de fundo do céu, estamos falando de casa 4. Mas um aspecto muito interessante da casa 4 é justamente a nossa conexão com a nossa emoção de base, o que formou a gente emocionalmente. E vocês lembram que ele tem aquela complexidade emocional toda, a Lua na casa 8, um Marte na casa 4 lá no mapa natal dele? Lidar com as emoções basais dele sempre foi uma guerra. A partir do momento que ele chega no Brasil, isso fica muito mais confortável, adequado. É como se as coisas se encaixassem aqui para ele também. E aí quem a gente pode culpar por ser a grande responsável pelo sucesso estrondoso dele aqui no Brasil, pelas pessoas gostarem tanto dele, pelos prêmios e vitórias que ele acumula por aqui, além, claro, do próprio esforço dele, que sem isso não teria nada, mas é um reforço, um apoio mesmo dessa lua no meio do céu. A lua representa a fertilização. Tudo que for plantado, semeado aqui pode crescer muito na vida dele.
ela é muito ligada ao povo também, a conexão emocional com as pessoas. E a lua no meio do céu, que é exatamente o topo do mapa dele, é a vida pública dele. Aqui a gente não tá falando mais daquelas emoções fechadas. Então, uma linha de lua no meio do céu pode trazer extrema projeção da imagem pública dele, indica oportunidades incríveis de crescimento profissional. E aí a gente lembra que a lua dele está domiciliada em Câncer. Então é como se houvesse realmente esse grande carisma, essa grande conexão. Mas sem mais delongas, vamos trazer então o mapa realocado do Lewis Hamilton. O que é o mapa realocado? A gente precisa usar ele na astrocartografia também para entender como que o nosso mapa vai conversar com aquele lugar. Então, muito além das linhas, a gente traz essa perspectiva de como seria se Lewis Hamilton tivesse nascido em São Paulo. Então, a gente vê o mapa desse momento e olha que interessante que ele fica com um ascendente em Libra, que já é uma energia bem diferente do ascendente escorpião dele, que traz aquela questão mais reservado, mais misterioso. E quando a gente vem para um país em que ele tem um ascendente em Libra, a gente tem imediatamente uma questão de troca. Libra é um signo de ar que fala muito de relações. O signo de Libra é regido pela Vênus, que está onde? Na casa 5 dele, junto de Marte. Falamos bastante dessa casa 5, como ela é importante para ele e em mapas de corredores no geral. A Vênus, por ser ligada também à beleza, ela traz muita valorização, então a gente tem de novo as pessoas valorizando quem ele é aqui no Brasil, que é esse regente do ascendente dele, sendo a Vênus, e esse Marte na casa 5. Então aí nós temos a velocidade, o dinamismo, a coragem, trazendo aí bastante ousadia e competitividade para ele também. Quero trazer um foco aí para vocês, então, na casa 4 dele, onde a gente vai ter o Sol e Júpiter. E aí, gente, me digam, ele se sente em casa ou não aqui no Brasil? Com certeza, né? Somada a essa Lua em Câncer, na casa 10, lá no meio do céu dele. Então, são planetas extremamente importantes que criaram com certeza uma conexão no senso de identidade dele. Então, ultrapassa o profissional aqui. Realmente, a relação dele não é só de brilhar profissionalmente e sair do Brasil. Não, ele precisou se tornar cidadão honorário. O negócio realmente foi mais embaixo, foi mais profundo. Se você quer entender o significado das linhas da astrocartografia, você pode adquirir o meu e-book Roteiro da Alma, o link tá aqui na descrição do vídeo. E nele eu descrevo todas as linhas e suas influências em cada ângulo do seu mapa astral. Essa foi uma interpretação breve, mas muito interessante sobre o mapa do Lewis Hamilton. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar nos comentários. Até mais!